Estamos iniciando mais um podcast Estante BSM, um podcast que faz parte do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e todas as informações e análises encontradas nele, acesse brasilsemmedo.com. E se você ainda não é assinante e sente falta de informação com qualidade e profissionalismo, corre no nosso site e assine o Brasil Sem Medo. Aqueles que já são assinantes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem nossos descontos. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora, e hoje vamos discutir um ensaio filosófico brilhante, um dos livros mais importantes do século XX, intitulado A Rebelião das Massas. Usamos para esse podcast um exemplar lançado pela Vida Editorial em 2016, com tradução de Felipe Denardi. O autor do livro é José Ortega y Gasset, que foi um distinto filósofo e escritor espanhol, um dos mais prolíficos de todo o século XX. Ao longo de sua carreira, também exerceu atividades de teórico, social, ensaísta, crítico cultural, educador, político e editor do influente jornal Revista de Occidente. Autor de uma obra escrita de maneira brilhante e envolvente, tratou de uma vasta gama de assuntos e problemas, sempre com uma agudeza de espírito extraordinária. Algumas de suas obras mais notáveis são Meditações do Quixote, O que é Filosofia, e o clássico Rebelião das Massas, lançado em 1930. Seus maiores trabalhos revelam uma capacidade intelectual de amplo alcance, que articula as mais diversas experiências humanas através das perspectivas da fenomenologia, do historicismo e do existencialismo. Novamente, em mais um podcast Estante BSM, contamos com a presença do diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, meu querido, seja bem-vindo. Olá, Stephanie. Obrigado novamente por estar aqui com você e com nossos convidados especiais hoje. Isso mesmo. Iniciando os debates aqui conosco, o dono do podcast Oliver Talk e subdiretor do Senso em Comum, o próprio Oliver. Seja muito bem-vindo, Oliver. É um prazer tê-lo aqui. Opa, é um prazer, é todo meu, né, de estar aqui com vocês nesse podcast do Jornal BSM. É uma honra estar aqui entre pessoas tão ilustres e ouvintes fantásticos, certo? Muito obrigado. Certo. E também contamos com a participação do André Cibarreto, que é professor de Filosofia e História, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja muito bem-vindo, André. Sinta-se acolhido por nós aqui. Stephanie, Silvio, muito prazer, muito obrigado por estar aqui, agradeço o convite. Oliver também aí me acompanhando sempre, e eu o acompanhando. Vamos aí para contribuir com aqui o podcast do Brasil Sem Medo. Antes da gente continuar, fala aí, Oliver, onde que a galera te escuta? Quem está escutando a gente no Brasil Sem Medo e não sabe onde está o seu podcast. Ah, é verdade, né? O meu podcast... Faz o merchan. E fala do curso também aí do Homem das Lagostas. Do Homem das Lagostas. Sim. Se for sair antes de sexta, anuncia a promoção de sexta também, Luciano. Ah, é verdade. É o seguinte, o nosso podcast é o Oliver Talk. Você pode encontrar ele em qualquer lugar. No banheiro, debaixo da sua cama, dentro da geladeira. Você pode digitar ele no Google, Oliver Talk. Vai estar em todas as plataformas de podcasts que existem. Ele também está lá no YouTube, né? Um podcast de filosofia. A gente também comenta sobre assuntos de mais culturais, né? A gente não fala tanto de política porque todo mundo fala, né? Algumas pessoas não precisam falar disso, né? Como vocês estão fazendo agora, né? Porque senão fica todo mundo vivendo na ansiedade da política e não faz mais nada, né? Exato. E evidente, né? Nós estamos fazendo o curso do Jordan Peterson, né? Já terminou o período de lançamento, correto? Mas amanhã, quer dizer, Silvio, quando que sai o podcast? Esse daqui? Vamos fazer o seguinte. O dia que eu lançar, vocês fazem outra promoção no outro dia. O que vocês acham? O ouvinte. Pode ser, O dia que lançar, sai aqui. Exatamente. O dia que quem estiver ouvindo esse podcast, então, voltando à gravação, quem estiver ouvindo esse podcast,
vai estar aí no link, o curso vai estar com promoção, não é? Agora, nós tivemos uma promoção de lançamento, ele não está mais, mas nesse momento que você estiver ouvindo, ele estará com promoção aí no link do pessoal, na descrição, e etc, né? E que curso que é, cara? Você não explicou. O curso, cara, eu não sei, porque eu acho que eu não fiz o curso. Não sei fazer mexer. O cara errado. Não, é o curso sobre Jordan Peterson, Entre Ordem e Caos, que foi o André Assi, que foi o professor. Não é, André? É o seguinte, é Política no Brasil Sem Medo, Cultura no Oliver Talk, e o curso do momento é Jordan Peterson, Entre Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. 4 aulas para entender aí um pouquinho das bases do pensamento do Jordan Peterson, suas influências, um pouquinho dos seus livros. Essa é a pegada aí, vai ter promoção especial para o ouvinte aqui do podcast do Brasil Sem Medo. Opa, muito bom. Exatamente. Tem que chamar o cara que sabe fazer o marketing, né, cara? Isso mesmo. Olha, o seu negócio, Oliver, é dicas de relacionamento, cara, não é mais. Podemos fazer um podcast somente sobre isso, viu, Oliver? E te chamar. Olha, vamos fazer. Vamos marcar. Eu tenho muita coisa para ensinar nessa área aí. Tudo que você não precisa fazer. Tudo que você não precisa fazer. Isso eu sei. Contar todas as minhas experiências deram errado. Tem um outro livro do Ortega que nós lançamos pela Vide, que são os ensaios, estudos sobre o amor. Aí quando nós vamos fazer sobre isso, vamos chamar o Oliver. Opa! Combinado, então. Bom, pessoal, vou dar aqui um breve resumo da obra antes que a gente inicie o debate. Ortega nos apresenta o homem que passou a dominar o mundo a partir do início do século XX, o homem-massa. Este que aproveitou todos os benefícios provenientes do século XIX no que diz respeito aos avanços tecnológicos e científicos. Não se pode entender este homem como um trabalhador ou o próprio povo. O homem-massa está entre os intelectuais, na elite econômica, entre os mais ricos e entre os mais pobres. Não se trata de uma classe, mas uma forma de ver o mundo. Por toda parte surgiu o homem-massa, de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito à pressa, montado apenas sobre algumas quantas abstrações e que por isso mesmo é idêntico de uma ponta a outra da Europa. Nas palavras de Ortega, é um homem previamente esvaziado de sua própria história, sem entranhas de passado, só tem apetites, pensa que só tem direitos e não acha que tem obrigações. Sofre hoje o mundo, então, uma grave desmoralização, que, entre outros sintomas, se manifesta pela rebelião das massas, e tem sua origem na desmoralização da Europa. As causas desta última são muitas. Uma das principais está no deslocamento do poder que outrora exercia sobre o resto do mundo e sobre o continente. A Europa não está certa de mandar, e nem o resto do mundo de ser mandado. Vamos lá, então, dar início aos comentários sobre a obra, mas antes vale ressaltar que essa obra é um ensaio filosófico, resgatando as palavras de Julián Marías, que realizou a introdução da obra. É importante dizer que ela nasceu em uma época de politização e então passou a ser entendida politicamente, ou seja, não foi bem entendida. Claro que a obra tem a ver com política, mas o autor aborda os problemas políticos em sua raiz social, no nível mais profundo que o campo da política somente. Bom, lá na primeira parte do livro, então, Ortega desenvolve o eixo central da obra relacionado à rebelião das massas. E nesta primeira parte, o autor trabalha o conceito de homem-massa, que eu gostaria que vocês discutissem, mas antes, para entendermos o conceito, é necessário partir do contexto histórico. O extraordinário, então, século XIX deixou como legado uma intensa transformação na sociedade, com a rapidez cada vez maior do avanço técnico-científico, e uma das consequências foi que o homem médio passou a ter acesso aos prazeres, aos utensílios, aos direitos inventados por homens especiais para homens especiais. Desta forma, as massas emergiram para o primeiro plano da história. O que observamos no início do século XX foi o advento das massas ao pleno poderio social.
Para Ortega, as massas, por definição, não deveriam nem poderiam dirigir sua própria existência, e menos ainda reger a sociedade. Com elas, a Europa sofreria a mais grave crise que os povos, nações, culturas já haviam visto, cabendo padecer. E esta crise chama-se rebelião das massas. Gostaria então, meus caros, que vocês iniciassem falando deste homem-massa de Ortega. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que quem tem que iniciar depois dessa introdução esplêndida é o André, né? Porque ele fez questão de colocar no currículo dele que é aluno do Olavo, correto? Então a gente vê o quão bom aluno do Olavo ele é agora, correto, André? Vamos ver se é bom mesmo, né? Vamos testar o homem. Vamos testar. Qualquer erro e demérito aqui é responsabilidade minha, né? Não. Vamos lá. Mas assim, antes até de falar um pouquinho sobre essa bola que foi levantada, só um destaque prévio que eu queria fazer. O Ortega Gasset é espanhol, e até como alguém que vem, não só... Então assim, o Ortega Gasset é mais um daqueles caras, falando em Olavo, falando, né, em todos esses assuntos pertinentes, eu conheci o Ortega Gasset por intermédio do Olavo, né? E aí quando a gente diz isso, às vezes as pessoas não... você tá querendo dizer o quê, então? Que se o cara não é leitor do Olavo, ele não pode conhecer o Ortega Gasset? Não, pode. Isso é possível. Eu tô falando o seguinte, no momento mais... na minha formação oficial, né, em filosofia, se eu dependesse dela, eu provavelmente, e não buscasse, né, porque aí buscando, qualquer um pode encontrar qualquer grande pensador, né, se eu ficasse apenas nisso, provavelmente eu não conheceria o Ortega Gasset. Talvez porque, né, a filosofia no Brasil, ela é muito... então é filosofia no Brasil, né, não é filosofia brasileira. E a influência da filosofia no Brasil, pelo menos agora com uma leve mudança, mas muito francesa. A gente tende a olhar na academia para os pensadores ingleses, franceses, alemães, e não tanto, por exemplo, para espanhóis, e existe uma riqueza muito grande, né? Então tem o Ortega Gasset, Julián Marías, Javier Zubiri, então tem todos esses caras que são trazidos, grande parte, pelo Olavo, que não quer dizer que é o único caminho pelo qual você pode conhecê-los, mas acredito que a grande maioria é por meio dele. Mas tem um valor muito grande nesses filósofos espanhóis aí, que a gente pode e deve prestar atenção, né? E agora, mas sobre o conceito de homem-massa especificamente, o livro A Rebelião das Massas foi evidentemente o primeiro livro do Ortega Gasset que eu li, que eu tive contato. Um livro assim, é um daqueles livros que você lê e você bate a mão na testa e fala, caramba, eu encontrei, às vezes, alguma coisa que é dita no livro, a gente já supõe, né, instintivamente ou intuitivamente, aí você encontra ali num livro filosófico que está falando de um espírito de época, né, como você bem destacou, e aí você fala, caramba, então, tudo essa desconfiança prévia que eu tinha tem fundamento, e tem um baita fundamento, tá aqui, ó. Então a resistência das massas, a rebelião das massas, e por aí vai. Mas sobre o conceito propriamente dito, além de características, que eu já entro nisso também, eu separei algumas coisinhas aqui para falar, e eu separei um trecho de uma revista, uma resenha do livro do Rebelião das Massas, publicada numa revista chamada The Communist. Então, o comunista, né? Diz assim, olha o que a resenha desse livro, então, feita por comunistas, diz sobre o livro. O livro é uma apologia do capitalismo, uma condenação do movimento revolucionário. Ou seja, dando totalmente a interpretação política e não filosófica para a obra, né, que é evidentemente um equívoco. Justamente o que ele condena, aliás, né? Sim, essa politização de tudo é justamente uma característica do homem-massa, né? O homem-massa que vê política embaixo da cama, toma café política, dorme política, sonha política, né? E por aí vai. E aí essa mesma resenha diz assim, a função mais significativa do livro é desacreditar as possibilidades e as realizações culturais do proletariado. Então, só nessas duas pequenas frases, a gente tem duas... Então, assim, é a estratégia do Oliver para relacionamentos, o que você não deve fazer. Então, essa resenha diz tudo o que o livro não é.
Ele não é uma apologia de um sistema econômico ou condenação do movimento revolucionário, porque ele não é um livro essencialmente político, embora, óbvio, tenha consequências políticas, mas isso é uma outra coisa. E o livro também não é uma tentativa de desacreditar as realizações culturais do proletariado, porque, como você destacou, Stephanie, o homem-massa ele não está identificado com uma classe. Você pode ter homem-massa, qualquer, Sim. pode ser burguês, pode ser proletário, pode ser CEO de qualquer empresa gigantesca, e você pode ser homem-massa, não tem nada a ver com classe social, com conta bancária, né? Reduzir tudo à sua conta bancária é uma politização da vida e é uma característica justamente do homem-massa, né? O homem-massa faz isso. Reduz a economia, reduz a política, é reducionista, portanto, né? É justamente Sim. isso que se encontra o diagnóstico e a crítica, né? Mas isso que você falou é interessante, né? Porque isso acontece, normalmente essa ideia aí da politização total da vida, acontece meio que em todas as esferas e de maneiras assim sutis. O sujeito às vezes não percebe como. Mas, por exemplo, a gente recebe ali lá no podcast vários comentários assim, das pessoas, eu quero começar a ler, eu quero começar a estudar, tal, não consigo. Aí quando você vai ver as causas desse problema, é que o sujeito ele fica se importando com política o dia inteiro, e ele não trabalha com isso. Ele fica lá no Twitter, em algum lugar. Exatamente. Uhum. E o que acontece? As notícias elas têm um elemento, né, dentro delas, né, ela tem um elemento de ansiedade, né, que o sujeito ele não consegue fazer nada, ele sempre está esperando o fim do mundo, sempre o governo vai acabar amanhã. Não, desde que o Bolsonaro entrou, o governo já era para ter acabado. Desde janeiro, os caras, não, acabou, já era. E o pessoal paralisou a vida esperando que o governo acabe, né? E não faz mais nada. Isso eu tô falando, né? Das pessoas comuns, não tô falando quem tá no. Vive nesse estado de tensão, né? E não consegue agir de uma maneira diferente, né? É exatamente Sim, isso. tô falando, não quem tá na trincheira. Por exemplo, eu mesmo, quando comecei a trabalhar no. Eu não sei se eu falo isso, é um pouco vergonhoso, né? Mas acho que eu tenho que falar, né? Não sei se você quiser editar depois, Silvio, você que sabe. Eu, quando comecei a trabalhar no jornalismo, esse local vergonhoso, Que é sem edição, cara. sem edição, então, desculpa, pessoal, jornalismo mesmo. Nos primeiros 6 meses, eu não conseguia basicamente fazer mais nada, assim. Existia um elemento ali que eu ficava extremamente preocupado também. Por mais que eu não tentasse fazer alguma outra coisa, mas minhas notícias, não conseguia fazer mais nada. Mas por quê? Porque esse elemento pega tanto as pessoas que são de esquerda, quanto são aqueles que são de direita, como o próprio Ortega y Gasset está falando. Né? A politização total da vida, ela acontece quando você coloca como eixo principal a própria política diária. A gente não está falando aqui, não, porque eu estou lendo Ortega y Gasset. Não, você não faz mais nada porque você olha todo dia o que acontece no UOL, na Folha, sabe? Coisas assim. Verdade. E só para complementar aqui também, esse livro, eu conheci o Ortega y Gasset, não foi pelo professor Olavo, foi pelo Morgenstern, que um dia me falou, mas o primeiro livro que eu li dele foi quando eu fiz um curso do Rodrigo Gurgel, né? Era o livro Meditações do Quixote, se eu não me engano. Na época, inclusive, não tinha a tradução em português. Eu lembro que eu ficava todo dia lá no Facebook da Vid pedindo pro pessoal, traduz aí, vai. Eu tive que ler o espanhol mesmo. Traduziram, não sei se foi por causa da minha influência, mas é isso aí. Né? Silvio? Alô, tá vendo? Tá vendo aí? Sim, Alô, sim. tem alguém me escutando? A nossa intenção é traduzir toda a obra do Ortega. Alô? Alô? Acho que o Oliver caiu aí. Oliver, a gente está te escutando. Não estou escutando ninguém. Eu estava dizendo que a Vid tem intenção de publicar toda a obra, né,
do Ortega. Mas havia uma edição do Meditações de Quixote, nossa, bem antiga. Eu tenho essa edição, é muito boa. É a Meditações do Quixote, comentado pelo Julián Marias. Essa é boa, hein? Dificílimo de encontrar, mas é muito boa. A Meditações foi o primeiro livro, né, do Ortega. E o legal é que o Julián Marias deixa bem claro, né, no prólogo, que é um livro de filosofia. Isso mesmo. Porque o sujeito ele pode olhar isso e fazer que nem esse carinha aí do The Communists, né? Não, livro de política. É bem sutil, né? Mas dá para você perceber que ele está tentando criar fundamentos, né, de um sistema filosófico ali. Certo? Certo. Silvio, quer falar um pouquinho sobre o Homem-Massa? Eu acho curiosa essa relação do que chama também do Homem-Massa com, vamos dizer assim, com o noticiário, o jornal, né? Porque o Homem-Massa é, de fato, o cara que consome notícia, né? Que consome notícia. Telejornal, etc. Televisão, esse tipo de coisa. E é aquela cultura rala, né, da cultura de massa. Mas uma coisa que é curiosa é assim, o Ortega, ele viveu a vida inteira no jornalismo. A mãe dele, a mãe e o pai eram donos de um jornal, então ele já praticamente nasceu dentro de uma redação. E passou a vida inteira fundando revistas e jornais. A obra dele praticamente inteira foi publicada em jornal. Se eu não me engano, até o Rebelião das Massas é uma compilação de ensaios que ele publicou no primeiro jornal. E quando você olha as obras completas dele, a maior parte dos volumes são as compilações de artigos de jornal. Espanha Invertebrada, né, que é outro livro clássico dele, também foi todo publicado em jornal. É curioso isso, né, essa relação que ele tinha com o jornalismo, né? Essa visão de que isso que, quer dizer, não é tão claro como o Oliver colocou, mas essa ideia assim de que as notícias do dia geram esse comportamento frenético, né? E essa ansiedade de que tudo está numa mutação constante, etc. Né? Você quer um exemplo? O dia que o Moro saiu do governo, ninguém fez nada. A vida parou. Verdade. Eu tô falando assim, não tô falando para quem trabalha, que nem a gente trabalha direto com notícia, né? Então a gente tem que ficar atento para ver o que vai acontecer, né? Para poder escrever rapidamente, fazer uma análise. É normal, né? Mas para muitas pessoas, elas não conseguiam fazer mais nada, e aquilo as afetavam de tal maneira, não é que dava paralisia. Então, paralisia talvez seja algo exagerado, mas, por exemplo, eu tava conversando com uma pessoa, não consegui fazer nada, ansiedade e tal, acabou, o governo, não sei o quê. Falei, meu, esse negócio acontece desde janeiro. Só que a gente esquece que essas coisas acontecem desde janeiro. Mas, desculpa, continua. Deixa eu só um ganchinho. O cara tá informado, entre aspas, sobre tudo, mas não tá sabendo de nada, né? E acho que tem um elemento também, isso eu não saberia precisar, mas a imprensa, ela também se massifica, né? Mas ela nem sempre foi assim. Então, se você pegar o Otto Maria Carpo também publicava resenhas de cadernos gigantescos de cultura e tudo mais. Tudo isso daí já acabou, né? Agora o negócio é o rápido, o curto, o sujeito consome aquilo loucamente. Título sensacionalista, né? Sim, e porque pronto. aí chama a atenção. Mas, Isso. assim, mas na prática, o que essa pessoa sabe de verdade? Ela é só sem querer cair no clichê, mas é um ciclo vicioso que parece que se encerra nele mesmo, né? Então, assim, você consome só aquilo, fica com a aparência e fama de bem informado, que aí se você vai falar qualquer coisinha que fuja um pouquinho fora da curva disso, aí você é o terraplanista, é o desinformante, é o conspiracionista. Exato.
Mas isso demonstra o grau, né, em massificação, né, total quase que, digamos, das coisas da sociedade. Querem dar pitaco em tudo, né, mas de maneira muito superficial. E a mídia, ela contribui nesse sentido. Isso mesmo. Então, a gente tem aí também uma análise, né, que o autor faz sobre a diferença entre as minorias e a massa. Então, haveria uma minoria seleta, nobre, autêntica, versus essa massa confusa. Então, teríamos essa divisão de duas classes de criaturas. As que exigem muito de si e acumulam dificuldades e deveres, e as que não exigem de si nada especial, mas que para elas viver é ser, em cada instante, aquilo que elas já são, sem esforço de perfeição. Nas palavras do Ortega, praticamente boias que vão à deriva. Então, gostaria que vocês clarificassem aí para nós sobre essa tipologia aí de duas espécies, de duas criaturas de homens, a saber, esse homem especial versus esse homem massa. Bem, então eu começo, né? Olha, eu acho que isso vai de encontro, de certa forma, com aquilo que o Roger Scruton falou, só que em outras palavras aí, nesse caso, né? Um dia, não sei se foi um artigo que eu li, ou foi num livro, não lembro agora exatamente. Mas ele fala algo sobre a defesa das elites. Só que o problema é que o termo elite, ele está um pouco contaminado devido ao marxismo, né? Como é tudo separado em classes, então logo, portanto, quando nós falamos o termo elite, o sujeito, ele já pensa em luta de classes, né? E já cai no erro de ler o livro do Ortega y Gasset nesse sentido politizante. Mas não é esse caso também que o próprio Scruton fala. Que assim, você sempre vai ter, né, numa sociedade, pessoas que são os melhores representantes, vamos dizer assim, naquele setor, por assim dizer, né? Isso a gente pode dizer, por exemplo... Oi? Todas as castas, né? Todas as castas sociais. A elite não é necessariamente um critério econômico, né? Ou social. Exatamente. É só você pegar, por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho. Ele se aperfeiçoou tanto na arte filosófica que nós podemos dizer que ele é da elite da filosofia brasileira. Se tiver alguma outra pessoa, né, para estar junto com ele atualmente. Mas como as pessoas enxergam? Atualmente não. Quem faz parte da elite são os professores universitários. Por quê? Eles foram ungidos pela burocracia. Não é? Os títulos, né? Exatamente. Logo, portanto, eles fazem parte da elite, etc. Né? Não, então não é isso. Isso já seria uma visão já de separar as pessoas em classes, em guerra de classes, né? Mas a questão é o sujeito, né? Que ele se aperfeiçoou de tal maneira que ele em si já é a voz de um legado. Isso estou falando mais na área cultural, pelo menos, né? Porque isso pode acontecer em diversas áreas. Então, eu acho que é nesse sentido aí, não é? Que você pode ser da elite intelectual, por exemplo, e não ser um professor universitário que tem um doutorado, né? Ou não ser daquela universidade, mas sim pelo seu próprio esforço, né? De ecoar vozes do passado e poder, por assim dizer, colocar um pouco da sua visão também, criar uma filosofia ou coisa do gênero, né? Que nem o próprio Ortega fez aqui. Sem dúvida. Olha, eu pegando o gancho aí do que o Luciano falou, então, realmente, eu concordo. O problema de usar... Olha só que interessante, como as coisas vão se costurando e se casando, né? O problema da gente usar a palavra elite é que nesse contexto de politização máxima da vida, elite já está automaticamente associada à elite econômica. Quando, na verdade, você poderia falar aí de uma elite no sentido dos melhores de Aristóteles, né? Os aristói, né? Mas seriam os virtuosos, né? As grandes pessoas, né? Que evidentemente são minoritárias, né? E aí, dentro de uma cultura de massa, a elite intelectual é o cara que fica lá alimentando o currículo Lattes todo dia, né? Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, aí vai lá correndo
e coloca lá no Lattes dele, o artigo tal, do dia tal. Então, e é todo mundo que faz a mesma coisa, vai lá e faz o mesmo processo, e massifica, e aí você perde todo esse diferencial, né? Você entra no meio da massa. Uma imagem física, eu gosto para pensar isso daí, o homem massa, aqui, isso é mais claro para quem está aqui em São Paulo, ou para quem não está, mas já esteve e conhece, né? O homem massa, o metrô Sé às 6 da tarde, entendeu? Ali não existe indivíduo, ali não existe minoria elitista, ali todo mundo é massa, é empurrado, e massa é uma coisa, multidão é outra. Só tomar cuidado aqui para eu não estou fazendo essa confusão, mas eu estou querendo dizer o seguinte: não existe individualidade que desponte ali naquele meio, né? Não, só que ali, é claro, ali é porque não dá, mas em termos de cultura um todo e da discussão maior que o Ortega y Gasset está propondo, que a gente está tendo aqui, é como se todo mundo tivesse o tempo todo um grande metrô Sé às 6 da tarde. Não, todo mundo é massa, todo mundo está satisfeito com a sua condição de massa, ninguém quer deixar de ser massa, o cara acha que ser massa é o máximo, né? Porque ele tá lá com o celular dele lendo o UOL, tá sabendo a notícia do dia, ele é o cara que vai lá fazer a hashtag Black Lives Matter e hashtag não sei o que, e aí ele vai aprovar o que quebre tudo, que faça arruaça, né? Que também é uma discussão que a gente vai entrar daqui a pouco dentro disso, que tem a ver com essa coisa do homem massa também, porque o homem massa despreza, ele acha que ele é o inventor da roda, né? Todo homem massa se acha o inventor da roda, ele acha que não tem nada para trás dele, né? Ele é o bastião da civilização, a civilização começa com ele. O que veio antes não importa, derruba as estátuas, apaga a história, abandona o passado, né? Começa a partir dele, né? Uhum. Mas o que falta é um retorno, então é isso, né? Essa percepção de que existe esse grupo seleto aí de pessoas que fogem da massa e, portanto, são uma elite, não necessariamente uma elite econômica. Então, isso que é importante deixar claro para o Ortega, inclusive dentro vamos dizer, das próprias elites econômicas, ou das classes mais abastadas, ou daquilo que a sociedade entende como a elite, né? Existe também os homens maus, né? Entre as famílias mais ricas, entre os formadores de opinião, entre os grandes empresários, porque a massa para o Ortega não é o povão. Proletariado. Não é o povão. Uhum. O André bem disse, não é a multidão. A massa para o Ortega é um estado de espírito, é uma maneira de encarar o mundo, que está assim, igualmente distribuído entre todas as classes sociais, entre todos os tipos de ocupação, etc. E uma das características do homem massa é isso que o André comentou, essa satisfação. Até em espanhol ele usa uma expressão muito, muito curiosa que é difícil dar em português, que é o señorito satisfecho, que é mais o senhorzinho, né, que é o filho playboy do dono do engenho, né, do senhor do engenho. E aquele cara que nasceu em berço de ouro, o mundo estava pronto e ele está no mundo só para consumir aquilo que os seus antepassados, né, sua família, seu pai, a sociedade lhe legou, e ele não está disposto a construir nada para colocar no lugar. E até fala que isso é o teste das gerações, né? Ai, meu Deus. Você faz o teste da geração, assim, se a geração atual, né, consegue entregar para a próxima geração aquilo que ela recebeu da geração anterior. Uhum. Nossa, obviamente, não consegue. Então, é bom deixar isso claro, assim, né, que o Ortega não está falando assim, a rebelião das massas não é a rebelião do povão aglomerado na rua. É a ascensão de um tipo de mentalidade. Do menino mimado, né, Silvio? Do menino mimado. Essa radical ingratidão que se tem por tudo que foi tudo legado, né? Histórico aí. Ele até fala um pouco do snob aí, não é?
que é o burguês sem nobreza que vai e compra seu próprio título. Então, exatamente. Tem uma frase que eu acho curiosa, bem interessante, um dos aforismos do Nicolás Gomes Dávila. E, aliás, acho que eu falei do Nicolás Gomes Dávila em todos os podcasts até hoje, aqui do Estante BSM. O Gomes Dávila é um escritor colombiano que só escrevia aforismos. Sensacional. E ele escreve uma coisa que eu acho demais. Assim, ele era um leitor do Ortega, certamente. Ele diz assim, o burguês é o sujeito, o burguês é todo sujeito satisfeito com o que é e insatisfeito com o que tem. Para mim, isso é a definição do homem-massa do Ortega. É um sujeito que está muito, muito satisfeito com aquilo que ele já é, ele não precisa ter nenhum tipo de mudança interna, né? Trazida pela educação, pelo aprimoramento, pelo crescimento das virtudes, etc. Mas extremamente insatisfeito com o que ele tem. As posses. Parece que essa definição do pensamento burguês vai bem ao encontro do que o Ortega está justamente criticando, né? E essa mentalidade se espalha igualmente por todas as classes sociais. Ele falou uma coisa também da ética burguesa que é muito interessante, né? Eu não lembro agora ipsis literis, como é a expressão, mas era algo parecido com isso. Opa, voltou? Era algo parecido com isso, né? O burguês segue a ética cristã secularizada, é a ética cristã sem Cristo, né? Ele não fala exatamente essas palavras, né? Mas eu comecei a pensar nisso, sabe? Porque isso faz muito sentido. Porque quando a gente usa o termo burguês, como a esquerda usa toda hora, principalmente os professores marxistas, né? E o termo ele ficou já contaminado. Parece que é todo playboyzinho, assim, que só tem um pouquinho mais de dinheiro. Logo, portanto, ele é um burguês e acabou. E não é essa a classificação, né? Muito pelo contrário, como o sujeito ele só segue a ética cristã justamente para a sociedade, só para os outros verem que ele é bonzinho, sabe? Tipo uma espécie de Dória. Você olha assim, né? Um burguês, você olha assim, nossa, parece que não faz nada, né? Bonzinho, olha como ele fala, né? Fala de uma maneira, não sei o que, etc. Mas assim... O cristianismo é um conjunto de trejeitos que o sujeito deve dominar e expor publicamente para que ele seja confundido com a aristocracia que tem as virtudes guerreiras e morais verdadeiras. Exatamente. Esse contexto que surge a burguesia, né? A burguesia ela surge lá antes da Revolução Francesa, justamente assim, você tinha o clero e você tinha a aristocracia. A aristocracia, tudo bem, já estava corrompida, mas ela ainda era herdeira de tradições guerreiras, né? Era a aristocracia justamente porque ela valorizava seus antepassados, conquistado a Europa, feito guerra, né? Dado demonstrações de bravura, coragem, honra, né? Defendido a igreja e tudo mais, né? Assim, gente que deu o sangue. E a burguesia são pequenos comerciantes que começam a crescer, começam a prosperar economicamente, mas não tem essa herança nobre. Justamente pela sua condição de burguês, não consegue ter, vamos dizer, ator, né, e autor desses grandes feitos que assim, colocava essas pessoas dentro da aristocracia, transformava num verdadeiro aristocrata. E o que acontece? A burguesia começa, então, a forçar a sua ascensão assim, social, não mais pelas virtudes aristocráticas, mas pela virtude da grana, do dinheiro. Até chega o ponto em que, os títulos de nobreza começam a ser negociados mesmo, né? Os reis se endividam para caramba e começam a vender título de nobreza para os burgueses. Então ali surge, de fato, essa mentalidade. E a própria prática do mecenato, né? Nesse momento ali, século XV.
Então, ele emula essas qualidades, mas ele não tem. É esse termo que eu tava tentando Exato. achar. Então, ele é o cara, assim, ele é o... Aqui tem o livro do... Qual é o nome daquele sociólogo alemão? Robert Elias, que, se não me engano, chamou os alemães justamente sobre isso, assim, quase mostrar como a burguesia começa a imitar a aristocracia. Aristocracia. Uhum. Tem uma frase sensacional aqui, e eu acho que vai totalmente de encontro ao que a gente está falando. Alguém interessante para pensar essa discussão que a gente está tendo nesse momento, o Nikolai Berdyaev, livro Por uma Nova Idade Média, ele tem num capítulo final, ele está batendo no espírito burguês, mas aí a gente poderia entender aqui perfeitamente como o espírito do homem-massa vai na mesma direção do que a gente está dizendo aqui, né? Que ele diz assim, o burguês, mesmo quando é um bom católico, acredita somente neste mundo, naquilo que é conveniente e útil. E ele diz também aqui que o burguês adora dar esmolas nas sinagogas e nas ruas a ser elogiado pelas pessoas. O burguês idolatra a vaidade e considera suas próprias ações divinas. Ou seja, ele é o homem como medida de todas as coisas do Protágoras, aí ele se encarna no homem massa, né? Sim, é verdade, né? Porque até que se você perceber, hoje em dia, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas as pessoas têm essa característica mesmo não precisando mais comprar títulos. Antes que nós abordemos aqui a respeito do Estado, né, e a ascensão aí dos regimes totalitários, vamos falar um pouquinho sobre o prólogo para franceses, onde o autor procura analisar um método que surge na França chamado revolução. O autor observa e critica a demagogia como uma forma de degeneração intelectual, que com o fenômeno amplo da história europeia aparece na França em 1750. E por que na França? Esse é um dos pontos centrais do destino ocidental e especialmente do destino francês. É que desde então, a França crê, e por influência dela quase aí todo o continente, que o método para resolver os grandes problemas humanos é o método da revolução. E encara isso como algo que faz parte da sua própria tradição. O problema é que as revoluções, todos sabemos, são incontinentes na sua pressa. Hipocritamente generosa, quer proclamar direitos, todavia, as revoluções sempre violaram, pisotearam, dilaceraram o direito fundamental do homem, que é o direito à continuidade e a necessidade do passado enquanto memória, que até ali o Ortega coloca que nos diferencia dos animais. Então, pergunto a vocês aí sobre a necessidade do aspecto da continuidade em uma sociedade aos olhos de Ortega. Olha, eu vou trazer um elemento aqui. Vejam se o que eu vou pontuar, mas me parece que o problema se a gente está falando que o homem massa, ele justamente na esteira do que a gente vinha dizendo, o mundo passa a existir a partir dele. Revolucionário, a revolução me parece que é o mote disso. Eu digo, olha, a gente precisa pegar tudo que existe até agora, fazer uma revolução, jogar fora. A partir de então é o que vai importar, né? E até tem uma citaçãozinha aqui que eu queria trazer nas falas anteriores, mas acho que ela cabe bem agora também, que o homem massa, uma das características do homem massa para o Ortega y Gasset é que ele maltrata e tritura as instituições onde aqueles direitos que ele goza, que ele usufrui, são sancionados. Então, acho que. E aí a gente pode pegando essa questão da Revolução Francesa, né? Aquela imagem clássica de Júpiter devorando seu filho, né? Que a revolução acaba por consumir os seus próprios, né? Não apenas os reacionários, no mero sentido de aqueles que reagem contra a revolução, mas esses vão ser engolfados, mas os próprios revolucionários vão ser engolfados também. E porque no limite a sua proposta é abolir justamente aquilo que permite que você exista. Então aquilo é o escopo que permite a sua existência, mas você maltrata e tritura essas instituições. Sim. Que sancionam os seus próprios direitos, que é um pouco a arrogância, né? A partir de agora, não, tudo que foi feito até agora é ruim, precisa ser descartado, jogado fora. A partir de agora
que a coisa vai funcionar, nessa soberba existencial e que compõe aí o espírito revolucionário, né? Parece que precisa se chamar a atenção para isso aí nessa discussão também. Eu achei perfeito, não tenho nem o que acrescentar. É verdade, não tenho nem o que acrescentar. Fala perfeito, parabéns. É como aquilo que eu estava dizendo antes, né? Esse teste da geração, né? Quer dizer, a massa ela surge e ela começa a consumir tudo, sem ter a mínima consciência de todo o esforço que foi colocado naquilo, né? Para a construção daquilo, né? Da própria do substrato de onde é possível que surjam essas pessoas, né? A imagem que você colocou, né, cara, da Revolução mesmo, que devora os seus próprios filhos, né? Na Revolução Francesa, né, que todos os revolucionários foram para o saco, para a guilhotina. E aí a gente tem essa, né, que faz aí uma ponte, a crença na plenitude dos tempos atuais e esse abandono do passado que a gente vai ver nesse perfil revolucionário aí. O autor vai condenar, né, o Ortega ele condena o fato dos homens viverem uma época que se sente ali que a vida é mais vida do que qualquer outra época anterior. E como resultado disso, o homem atual perdeu ali qualquer respeito e atenção com o passado. Ele até usa uma frase muito interessante, né? Quando ele chama atenção para o fato de que um tempo que satisfez seu desejo, né, seu ideal, é um tempo em que já não se deseja nada mais. E o problema é que se a sociedade não souber renovar os seus desejos sempre, acaba morrendo por satisfação. E aí ele utiliza essa frase: morre o zangão afortunado depois do voo nupcial. Acho que é exatamente isso aí. Cara, então, né? Como ele consegue criar essas imagens, velho? Demais, né? Demais, sensacional. De estrangular o sujeito, fala, porra. Não é à toa que o Olavo fala que ele não é o maior filósofo de todos os tempos, mas certamente é o maior escritor entre todos os filósofos. É verdade, Caramba, verdade. E essa questão mesmo da necessidade, né, que ele também ressalta aí do saber histórico contra o próprio mal da revolução. Então, todo esse saber histórico seria uma técnica de primeira ordem para conservar e perpetuar uma civilização proveitosa. Não porque dê soluções positivas ao novo aspecto dos conflitos vitais, mas porque evita que esses mesmos erros ingênuos de outros tempos sejam cometidos. E então ele vai falar exatamente da questão do bolchevismo e fascismo e do perigo quanto ao crescimento do Estado. A princípio, não sei se vocês querem dar início aí, posso fazer aqui uma apresentação breve e aí posso passar a bola para vocês, para a gente comentar um pouquinho desse crescimento do Estado e do apego da massa ao Estado. Só pode falar, Oliver. Uma observação aí. Tranquilo. Veja aquilo que eu disse, né, os assuntos vão se costurando. E o que, na verdade, assim, traduzindo com conceitos de outros autores, mas que, na verdade, que estão sendo ilustrados aí pelo Ortega y Gasset na sua discussão, a gente precisa de menos vontade geral de Rousseau, de mais democracia dos mortos de Chesterton, né? Eu acho que é um pouco isso. Então, assim, o Chesterton falava, né, a tradição é a democracia dos mortos. Ou seja, é justamente o oposto do sentimento do homem-massa, que acha que é o inventor da roda, e aí ele passa, ele vai adiante, e o próximo vai ser o novo inventor da roda, e assim sucessivamente, e tudo que vem antes não importa, a gente decide aqui tudo na base da vontade geral do momento e bola para frente, né? Acho que está remando, assim, o Chesterton ali é mais ou menos no mesmo momento, mas o Rousseau que veio antes, né, parece que o ápice disso tudo vai se encontrar aí nesse momento histórico que a gente localizou, e o Ortega Gasset está falando, olha, é isso aqui, a cultura, o espírito da época do homem-massa ignora isso, né? Então a gente precisa menos vontade geral e mais democracia dos mortos, né? Exatamente. Eu concordo, certo? Eu quero dizer um negócio também. Voltando novamente ao Roger Scruton, eu sei que é sobre Ortega y Gasset, mas ele complementa aí o que o Ortega y Gasset fala muito no documentário A Beleza. Mas eu quero dar um exemplo que eu dou muito no cotidiano, porque assim, a gente sabe, por exemplo,
o poder da arte, tanto para o bem, para o mal, né? Vamos dizer assim, bem no sentido de manter um legado, né, que as pessoas, com muito custo, construíram, tipo, um legado de mais de 2.000 anos, e etc., ou destruir completamente, na base da revolução. E a gente sabe que a arte ela também pode ser usada como panfleto político, como normalmente nós vemos hoje em dia. Sim. Mas é muito interessante. Por exemplo, às vezes quando eu tô com uma pessoa qualquer, e eu tô na Avenida Paulista, lá tem um museu de arte moderna. Não sei se vocês conhecem, se você não conhece, você que está ouvindo, vá no Google, coloque Museu de Arte Moderna, né, o MASP. O que acontece? Eu peço assim, óbvio que eu não faço isso com todas as pessoas, senão elas podem me achar malucos, né? Mas assim, tem uma intimidade. Eu falo assim, olha para esse museu. Só olha, nem entra. Olha de fora. Aí você vai olhar, por exemplo, o museu parece uma caixa de sapato, né? Sustentado por 4 pilares. Aí eu pergunto assim, o que te lembra esse museu? Não lembra nada. Tudo bem. Ali mais próximo tem uma igrejinha tradicional, aquelas lá construídas, né, há mais de 100 anos. Aí eu faço a mesma pergunta. Ó, tá vendo essa igreja? O que você lembra? Você não precisa ser cristão ou não, mas o que você lembra? Eu lembro de várias coisas, etc. Lembro da minha avó, que ficava me enchendo o saco, falando dessas coisas de não sei o quê. Aí, por exemplo, quando você entra na igreja, parece que a forma como ela foi construída te constrange para você até falar sussurrando. Pra você não falar alto. Mesmo que não esteja tendo alguma coisa, uma missa, um culto ou coisa do gênero, né? Sim. Eu tô falando isso porque, olha que interessante, quando ele olha um exemplar de arte moderna, uma construção moderna, como o MASP, ele não lembra nada, não tem nenhuma raiz histórica, não tem nenhum passado. É como se, a partir daquele museu, tudo começasse. A partir daquele museu, a vida começasse, sabe? Só olhando de volta, porque você olha assim, não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma raiz, etc. Né? Sim. É evidente que o Roger Scruton ele vai dar outros exemplos lá no documentário dele, mas justamente porque a sociedade também em volta, as construções que nós temos aqui, não te lembra nada. Então é muito mais fácil, como o próprio André falou, o próprio ambiente te inclina a acreditar que você está começando tudo do zero, que você é o novo primeiro apóstolo de Cristo, a quarta pessoa da Trindade, sei lá, tá ligado? O próprio ambiente te inclina a uma certa revolução, porque você olha assim ao seu redor, né, como você não tem muito mais a beleza, óbvio no sentido arquitetônico, você acha que isso te leva a crer que você também não tem raiz nenhuma. É tudo novo, tudo moderno, não importa o passado, correto? Terminei, era só para falar isso. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o perigo quanto ao crescimento do Estado e o apego das massas ao Estado. Então, o Estado contemporâneo é o produto mais visível, né, notório aí da nossa civilização. E é muito interessante, até mesmo revelador, a atitude do homem massa diante do Estado. O homem massa, ele vê o Estado, admira o Estado e sabe que o Estado está ali para garantir a sua vida, mas não tem consciência de que é uma criação humana inventada por certos homens e mantida por certas virtudes que podem evaporar-se aí a qualquer momento. Por outra parte, o homem massa crê que o Estado é coisa sua. Imagine-se que na vida pública de um país qualquer, com dificuldades, conflitos ou problemas, o Estado, né, terá uma tendência a resolver, a dar a solução pronta e acabada com seus gigantescos e incontrastáveis meios. E este é o maior perigo, né? Isso que o Ortega ele ressalta aí. É o maior perigo que hoje ameaça a civilização. Essa estatização da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda a espontaneidade social que foi ali retirada pelo Estado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a questão do Estado e se quiser fazer já uma ligação com os próprios movimentos revolucionários, né? O fascismo, o bolchevismo aí, fiquem bem à vontade.
Eu quero falar um negocinho antes, vou deixar o pessoal falar do fascismo e etc. Mas eu tenho um ótimo exemplo isso daí. Outro dia eu estava escrevendo um artigo rebatendo uma matéria da revista Super Interessante, que era uma revista que pretende ser isenta, né, de opiniões políticas. E só falar de ciência. Mas nesse caso, a matéria em si, ela não falava de ciência nenhuma, era política. Era um cara que não gostou sobre aquela declaração do Jair Bolsonaro, né, que todo povo armado... um povo armado não é um povo escravizado, é isso, né? Sim. Um povo armado jamais será escravizado. Jamais será escravizado, isso aí. Isso. Aí tava lá no Super Interessante, uma coluna, um cara rebatendo isso. Eu falei, pô, mas aqui não é uma revista que pretende ser científica? Mas tudo bem, fui resolver ler. E aí chega uma hora ali do artigo, né? Ele fala lá que isso é uma bobagem, não sei o quê. Mas ele fala assim: olha, é o seguinte, não tem que discutir a questão do lockdown. Quem é contra o lockdown é um sujeito anticientífico, é um sujeito totalmente obscurantista, né? Os líderes políticos sabem que esse é o caminho certo, né? Porque a ciência diz isso, eles sabem o que é ciência. Eu fiquei pensando, né, sabe? Como assim, cara? Desde quando o político é cientista? Não faz sentido o que esse cara tá falando, pelo amor de Deus. Mas a gente vê isso, por exemplo, chega um burocrata, não é? Um governador qualquer, e fala assim, não, nós estamos do lado da ciência. E as pessoas, o homem massa, fala, não, o cara tá certo, ele tá usando métodos científicos. Sim. Mas como assim? Aqui, eu não estou nem falando qual método, tô falando se o lockdown é certo ou errado, não, muito pelo contrário. Toda a questão é o seguinte, todos os outros métodos científicos foram excluídos do debate, não pôde ter, né, uma discussão maior, e simplesmente impuseram né, para os políticos aceitaram, e etc. E se você discordar, você é um obscurantista, porque tudo com chancela do Estado. Aí eu fiquei assim, meio... não surpreso não, né? Mas a gente vê, por exemplo, o pessoal falando, não, nós estamos fazendo em nome da ciência. E as pessoas, assim, acreditam como se a ciência fosse só uma. Então, o próprio método científico, de você pegar várias teses concorrentes, né, testar, ver qual que é melhor, foi diluída pelo Estado e usada pelo Estado para os seus propósitos, seja qual lá for. Sim. Então, eu acho esse um exemplo muito bom, não é? É basicamente isso. Sem dúvida. Tem uma frase do Tega, está num ensaio do Otto Maria Carpo, que chama A Universidade e o Problema das Classes Médias, se não me engano. Tem no site do Olavo, lá, olavodecarvalho.org, se vocês procurarem aí esse texto do Carpo, vocês vão encontrar, e está no Ensaios Reunidos, no primeiro volume, do Otto Maria Carpo. Que o texto é uma espécie de ensaio sobre tudo isso que o Ortega fala no livro, né, e no outro livro que no livro do Ortega sobre a universidade, esqueci o título. Mas isso não é importante agora. E ele está falando sobre, em um determinado momento do ensaio, ele começa também a fazer essa mesma reflexão do Ortega sobre o papel dos técnicos, né, dos cientistas e tal, né, que o Oliver estava falando. E aí ele fala uma coisa muito curiosa, ele fala assim, a peculiaríssima brutalidade e a agressiva estupidez com que se comporta um homem quando sabe muito de uma coisa e ignora a raiz de todas as outras. Então, esse é o comportamento típico do técnico moderno, né? Para ele, assim, passa por definição, né? É o sujeito que sabe muito de uma coisa e ignora totalmente o resto. É a missão da universidade, tá, o livro. E é o que ele chama de novo bárbaro. Vou até ler também aqui. O novo bárbaro, atrasado com respeito à sua época, arcaico e primitivo em comparação à terrível atualidade de seus problemas, este novo bárbaro é principalmente um profissional mais sábio do que nunca,
mas também o mais inculto: o engenheiro, o médico, o advogado e o cientista. Né? E é mais ou menos como o Oliver estava falando, né? Os sujeitos hoje se agarram a essas verdades científicas que eles dominam num campo bastante limitado da realidade. Né? Às vezes, o sujeito ele é especialista na molécula 37, né? do átomo do zinco, né? É uma porra assim. Né? Ele passa a vida inteira estudando aquilo. Mas aquilo lhe confere uma autoridade que ele se julga no direito de falar sobre todos os assuntos do mundo. Né? E acontece... Exatamente. Aí o que acontece é essa intromissão, né, indevida do Estado nesses assuntos, porque como, né, a ciência ganha esse status de autoridade moral, no final das contas, sobre a condução dos homens e das coisas públicas, como o Oliver disse, a ciência é um embate infinito de teses, né, e hipóteses. Né? Na verdade, a história da ciência é um grande cemitério de hipóteses científicas. Né? Então, assim, você não consegue conduzir, né, a coisa pública e o destino dos homens nesse debate eterno de hipóteses que nunca se comprovam, né? Elas nunca duram assim, dentro de um campo da ciência, porque sempre vai vir a hipótese contrária, sempre tem uma mudança de paradigma, enfim, sempre, né, a ciência, pela sua própria natureza, está sempre mudando. Então você precisa ter o Estado, a força do Estado que diz, né, não, agora esta aqui é a ciência, essa é a versão oficial, essa é a verdade científica. Lógico que isso não tem nada a ver com ciência, só tem a ver com poder, né? Então é uma ideologia que a gente chama de cientificismo, né? Mas é empurrado igual abaixo. Né? Acontece esses bugs, né? Igual agora. Né? Todo mundo tinha que usar máscara. Agora, daí a OMS falou que o templo das musas, né? A OMS, das musas da ciência. Agora a máscara não pode usar porque faz mal para quem não está doente. Isso. Aí era para enfiar todo mundo dentro de casa, agora não é mais. Assim, isso é o normal, isso não deveria surpreender ninguém. O que surpreende é que, com base nessas opiniões aí, o Estado interfere na vida de todo mundo. Ó. E quando você fala, mas existem outras coisas mais importantes, as pessoas simplesmente não conseguem compreender. Ó. Tá cheio de homem massa na OMS. É o lugar que mais tem. É verdade. Pegando esse ganchinho aí, eu tenho uma coisa para pontuar sobre o fascismo e o Estado e a besteira do que foi dito. Até antecipando um pouquinho esse tema da especialização, e a mesma coisa acontece nas ciências humanas, né? Isso tem o cara é das ciências duras, aí ele é especialista na molécula 37 do zinco in vitro, aí de repente ele vai lá e a CNN entrevista ele para falar sobre desarmamento. E aí, o cientista falou, hein? E nas ciências humanas também, isso é bem, a versão você é especialista em quê, né? O Olavo tem uma fala muito interessante sobre isso, que ele fala, né? Quando perguntam para ele, olha, você é especialista em quê? Ele fala, olha, eu sou especialista na minha obra, né? Mas a expectativa de quem pergunta eu sou especialista em página 37 do livro Crítica da Razão Pura do Kant, né? Que no caso da minha formação acadêmica é bem isso mesmo, né? No meu mestrado eu estudei a dialética da razão pura, o apêndice à dialética transcendental na crítica da razão pura. Então, que é uma parte da crítica da razão pura de 20 páginas. É o academicismo e a especialização, né? E aí, não, mas espera aí. E aí teve uma polêmica também envolvendo o Olavo e kantianos, né? Aí os caras falando de casamento gay, né? Tipo, o cara é especialista na página 5 do livro tal, do fulano de tal, e aí a imprensa vai lá com a autoridade de especialista, de filósofo, não, fala aí sobre casamento gay, né? Fala aí sobre qualquer tema, grande tema social, né? Só para pegar o gancho, assim, nas ciências humanas acaba tendo a mesma coisa. E
a questão do homem-massa, o crescimento do Estado e até mesmo o fascismo, me parece o seguinte, a gente já pintou, né, o homem-massa tal como ele é, né, como o Ortega y Gasset descreve. Então, o homem-massa, ele se vê como, né, a primeira fonte de conhecimento de todas, que ele se vê também como ele quer preservar os direitos para si, terceirizar os deveres. Assim, ou seja, ele quer usufruir, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Ele quer usufruir das benesses da civilização, ao mesmo tempo que ele trabalha pela sua destruição. E o Estado, assim, me parece que a maneira de se fazer o seguinte: bom, direitos todos, enquanto eu puder aqui usufruir deles, terceirizar os deveres, né? Os deveres fica com as estrelas aí, é o Estado que... Então, assim, não surpreende que haja aí namoramento, né, uma simbiose, ou um espelhamento, né? O homem-massa vê nas teorias políticas de engrandecimento do Estado a sua face, porque permite que ele faça isso, né? Olha, eu não preciso ter virtude, eu não preciso ter nem cultivar virtudes, nem deveres, porque eu posso terceirizar isso para os outros, né? E quanto mais isso for feito, maior vai ser a dimensão dessa instituição que é o Estado. Outra coisa que eu acho que é legal trazer eu tenho uma citação aqui que é a minha citação favorita do Ortega y Gasset. Eu trouxe... Claro que quando a gente fala de movimentos de massa, insurgência das massas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí pode sair um pouco do estado de espírito homem-massa, confundir com movimentos de massa, né? Mas tem uma frase aqui, mas acho que a gente já deixou claro que são coisas que, sim, são coisas diferentes, mas existe uma intersecção entre as duas. E aí tem uma citação aqui muito interessante do próprio Rebelião das Massas, diz o seguinte: nos motins que a escassez provoca, as massas populares... Então, acho que, né, eu interpreto isso como: essas massas populares seriam homens massa que estão na camada popular, embora não necessariamente o homem massa precisa estar lá. Mas ele diz aqui, ó, nos motins que a escassez provoca, as massas populares costumam procurar pão, o meio que empregam costuma ser destruir as padarias. E essa é uma frase que eu acho sensacional. Eu trouxe muito essa frase em 2013, né, quando a gente estava tendo as manifestações e as quebradeiras, e é uma frase totalmente pertinente agora, porque agora a gente voltou com o negócio da quebradeira e com o pessoal falando, não, pode quebrar tudo, pode derrubar tudo. Está bem no espírito do que a gente falou, de destruir o legado do passado, né? Destruir o legado da tradição, reinventar tudo, a imagem e semelhança aí do homem-massa moderno. E a gente sabe, para conectar isso com o fascismo, a gente sabe que todos os fascismos estiveram na sua linha de frente esse tipo de coisa, né? Então, assim, nos momentos depois que eles se estabelecem no poder, eles cortam isso rapidinho, né? Esses são os primeiros a serem fuzilados. Mas, exatamente. nos seus momentos, assim, precoces, todos os fascismos desfrutaram desses grupos de pessoas de pessoas imbuídas desse espírito, né? Que fazem isso. O cara vai lá, né? Ele é contra o Estado, nas manifestações de 2013, né? Ele é contra o Estado. Mas aí ele vai lá e quer que o Estado financie o transporte público. Ou seja, a pauta dele, ele se diz anti-Estado, mas a pauta dele, se implementada, implica num agigantamento enorme, colossal do Estado. Me parece que essa contradição é uma contradição também desse estado de espírito do homem-massa, e bem expressa nessa citação aqui, que representa essas linhas de frente, essas buchas de canhão do fascismo, né? As massas populares costumam procurar o pão, e o meio que pregam costuma ser destruir as padarias. Olha, eu tenho um ótimo exemplo disso daí também. Essa semana a gente fez uma matéria lá sobre professores que estavam apoiando, né, os antifas, inclusive colocando um selinho
Olha que interessante, né? Doutores que estão na elite universitária apoiando, sei lá, terroristas, gente de outras classes sociais, até o cara saiu da prisão agora na pandemia, já aproveita e vai quebrar tudo. Isso que é interessante, que apesar se a gente olhar pelo conceito sociológico, os dois são de classes diferentes, mas pelo conceito de Ortega y Gasset, tanto o corintiano lá que está quebrando tudo, quanto o professor, doutor, fazem parte da mesma classe de homens massas. Isso Sim. não vai mudar em nada. E é muito interessante também que, se você perguntar para um professor desse, né, toda hora eles falam assim, não, porque existem classes sociais, tal, existe proletariado, não sei o quê, lucro proletariado. Se souberem, né, do lucro e proletariado, né, provavelmente não sabe. Mas aquela coisa, mas tem o proletariado, tem elite. Mas quando você pergunta para ele, esse é um bom teste. Mas qual classe você faz parte, professor? Ele não consegue se expressar ou não quer falar, mas ele não consegue, pelo menos, dizer que faz parte vamos dizer assim, da elite universitária. Ele Sim. sempre acha que sei lá, ele acha que ele e o sujeito do gueto são da mesma categoria, assim. Sim. O cara não consegue reconhecer nem a sua situação social, né? Exatamente. Então, o sujeito é um professor universitário da federal, ganha um puta de um salário e se considera uma minoria discriminada. Mas é isso que acontece com o movimento negro, né, normalmente, não é? Você tem, sei lá, aqueles caras que trabalham na novela da Globo, né? Nem sei qual é o nome dos atores, atrizes, enfim. Ou esses rappers, né, brasileiros riquíssimos. Né? Tinha até uma polêmica que rolou um tempo atrás, acho que é com Emicida, o nome dele, né? Que ele tinha as músicas dele lá, ele sempre cantava, vim da quebrada, vim da favela, humildade, não sei o quê, é nós contra o capitalismo que explora a gente. Aí o cara tava vendendo boné lá na loja dele por R$250. O cara ganha dinheiro falando de algo que ele não vive. Sim. Bom, pessoal, vamos passar aqui para a segunda parte. A gente finalizou essa primeira parte. Na segunda parte, ele inicia aí afirmando que a capacidade de mando, na verdade, questionando, né, nessa segunda parte, quem manda no mundo. Então, ele inicia falando sobre essa capacidade de mando, né, que ela se baseia na opinião pública e que entre os indivíduos existe uma hierarquia natural. O mesmo, né, essa hierarquia deveria existir entre as nações. Então, seria necessário uma nação ou um grupo de nações que exercessem o mando da civilização, o mando baseado na autoridade, não propriamente na força. Seria preciso que essas nações e os homens dentro delas tivessem uma direção a seguir. Caso contrário, ficariam perdidas. O fato da Europa, e essa é a preocupação do Gasset, estar deixando o mando do mundo sem essa perda ali, né, de autoridade, faria com que as nações entrassem em um processo de violência interna. E, inclusive, o Gasset ele não vai, né, observar, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, essa capacidade de substituir a Europa no mando do mundo. E ele afirma, né, que não havia nada de novo nessas civilizações, porque ambas eram parcelas dos mandamentos da Europa. E além, né, disso, outro aspecto que ele vai colocar aí que a gente pode debater tudo junto, é quando ele afirma que o princípio básico para a formação do Estado não são os fatores comuns, idioma, raça, credo, etnia. É justamente o contrário, a vontade de superar as diferenças e construir um projeto em conjunto, algo maior. Seria através de um projeto, então, que essas diferenças, que a partir dessas diferenças se edificaria, então, o Estado. Então, ele defende a tendência política para as unificações cada vez mais amplas, sem que haja nada, em princípio, que a detenha. A capacidade de fusão seria ilimitada, não só de um povo com o outro, mas o que é mais característico ainda, do Estado Nacional, a fusão de todas as classes sociais dentro de um corpo político. O tempo acabou lhe dando razão e hoje a gente tem aí a União Europeia.
Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre a pergunta que o autor, né, inicia, quando ele inicia essa segunda parte, quem manda no mundo, tendo em vista aí o sentido geopolítico, e a sua conclusão de que era uma lástima a Europa ter perdido o seu posto de liderança e a seguir essa defesa que ele faz do aspecto supranacional. Olha, eu acho o seguinte, essa parte aí, eu achei complicado. Fala aí, Oliver. Eu achei complicado mesmo, porque, a princípio, né, quando eu li também, eu falei, União Europeia. Mas depois eu lembrei que ele está em 1928. Talvez se ele soubesse o que a União Europeia virou hoje... Exatamente, é isso que a gente fica eu fiquei pensando, questionando, né? Ele está em 1928. E eu também não sei se é esse modelo vamos dizer, de Estado supranacional que ele pensava, né? Porque você, hoje em dia, esse é um assunto que, sei lá, vai longe, né? Mas, cascudo, né? Porque você tem ainda outros tipos de organizações concorrentes, né? Você vai ter, assim, sei lá, você vai ter a União Europeia, você vai ter a própria ONU, que vai estar aí querendo dar pitaco em todo mundo, né? Você vai ter até os regimes aí geopolíticos que o Olavo, não sei se ele foi o primeiro a falar no Brasil, mas pelo menos eu conheci através dele, né? O regime russo-chinês, os globalistas, sabe? E tem mais um ainda, né? Dos islâmicos. Sei lá, eu queria saber qual era a opinião do Ortega y Gasset sobre isso, mas ele não viveu até. Eu queria saber a opinião dele. Eu fiquei assim, cara. Complexo, né? Falei, que difícil. Eu queria saber, que se o Ortega tivesse agora entre nós, com todos esses blocos geopolíticos, né? Querendo exercer, de certa forma, a sua liderança em liderar o mundo, o que ele pensaria? Não é? Eu, na verdade, nem comentei, só deixei uma pergunta. Certo. Silvio? Essa é uma questão bastante complicada, primeiro porque o Ortega, ele é um sujeito que, né, na Europa, os horrores da Primeira Guerra Mundial. Quase todo mundo saiu daquilo ali com a crença liberal e os Estados-nações vão ser tomados por esse furor das massas, né, pela ascensão do fascismo ou do bolchevismo, e vão acabar se formando ali, encastelando em poderes autoritários, bélicos, e então a Europa vai sempre entrar nesse conflito, né, infinito. Então, assim, os Estados nacionais, justamente por essa ascensão do homem-massa, que é assim, a matéria-prima do fascismo, sempre vai acabar em estados autoritários que vão entrar em guerra com seus vizinhos, e a Europa vai ser sempre aquele inferno. Por isso que ela perdeu a sua autoridade, porque ela na época ela vivia na base do regime da força, que é justamente da autoridade, né? O poder propriamente dito. Então, esse é um dos pontos pelo qual ele abre essa questão. Segundo, a gente não pode esquecer que o Ortega ele estudou na Universidade de Melbourne, que era o centro, na Alemanha, o centro do neocantismo, e ele foi aluno do Hermann Cohen, né, e do filósofo, que eram os grandes neocantianos ali da virada do século 9 para o 20, que foi quando o Ortega estava lá. Então, certamente ele pegou aquela influência kantiana, né, de acreditar mesmo num Estado supranacional que pudesse promover a paz em toda a Europa. Agora, o que eu acho curioso? Essa era a proposta liberal, né, e o Ortega era um liberal,
um antifascista, né? Foi perseguido pela ditadura, pelo fascismo na Espanha, etc. Essa proposta liberal era defendida também pelo próprio Ludwig von Mises, pelo Hayek, né? Sobretudo depois da Segunda Guerra. Ela assegura ao fascismo a sua vitória por meios não bélicos, militares. Veja só, o que no final das contas é o fascismo do estilo nacional-socialista, né, ou o próprio fascismo italiano? Embora ele seja um movimento nacionalista, ele é um movimento imperialista, a se expandir, tomar as nações vizinhas, né, até criar um grande império que controla várias e várias nações de toda a Europa, no globo. E da força e mantém por meio de um partido que tenha na violência, assim, a gasolina, né, o combustível principal da sua ideologia. Então isso é o fascismo, um movimento imperialista que tenta controlar todas as nações a partir de uma visão de mundo ideológica, etc. O que é a nova ordem mundial que surge depois da Segunda Guerra Mundial? Ela é a tentativa de criar esse império por outros meios, sobretudo por meio do comércio. Todo mundo está trocando tudo ao mesmo tempo, tão freneticamente, e para manter as nações prósperas e fazendo comércio entre si, é bom que não tenha guerra. Tudo bem, isso é uma ideia ótima. Mas para que esse comércio exista, é bom ter alguns organismos internacionais, supranacionais, sobretudo, e que faça a governança global, que é o quê? É se meter dentro das nações, no final das contas. Assim, o que eu acho curioso é que essa nova ordem surgiu, defendida pelos liberais justamente para que não acontecesse mais o surgimento do império, é o próprio império. E não é mais assim, não é exatamente um estado, são várias burocracias globais, elas não são burocracias estatais, é a ONU, o MES, a Organização Mundial do Comércio, a Unicef, enfim, todos esses organismos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc. São organismos internacionais, não são controlados pelos Estados-nações, mas que controlam todos os estados e os mantêm submetidos ao mando desse poder central. Então, quer dizer assim, essa ideia de um estado supranacional, dificilmente ela vai voltar a existir, né, como se uma autoridade mesmo centralizada e única. Mas uma autoridade supranacional existe hoje, é a realidade que a gente vive, é isso que a gente chama de globalismo, mantém as nações mais ou menos escravizadas. E quando elas tentam pular fora desse quadro, desse esquema de mando, né, de interferência nas soberanias, acontece o que está acontecendo, por exemplo, hoje no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, na Polônia, na Ucrânia, na Índia, em vários países que elegeram governos soberanistas que tentam se voltar contra essa nova ordem, ou pelo menos falam, não, tudo bem, a ordem pode até existir, mas aqui dentro de casa quem manda é a gente. Certo. E agora, o que eu acho curioso, assim, que esse projeto dos liberais, ele só muda do fazer na questão dos métodos, né? Mas os objetivos são justamente os mesmos. E não é coincidência que os movimentos que estão se voltando contra essa ordem mundial estabelecida no pós-guerra são justamente as pessoas que estão sendo chamadas de fascistas. Sim. Os movimentos, né, que são basicamente assim, a direita europeia, a direita americana e a direita brasileira. Movimentos fascistas, por quê? Porque eles renegam, né, e para a nova ordem mundial funcionar, estabelecida por meio do comércio, da prosperidade das nações, etc., é preciso ter organismos supranacionais que controlem mesmo as legislações, comportamentos, etc., interno das nações. E agora, assim, o Ortega estava bastante errado, porque isso não impediu a ascensão do homem-massa. Pelo contrário, né, todos os burocratas dessas organizações dão a descrição
perfeita do que ele chama do novo bárbaro, né? Técnico ignorante de tudo, sabe tudo sobre a sua área e ignorante de todo o resto que acontece no mundo. Até o Oliver falou, né? Tipo, na OMS só tem homem massa naquele negócio. Sim. Deixa eu só fazer uma partezinho. Claro, André. Na verdade, acho que assim, o que tinha para ser pontuado até já foi, né? Mas assim, quem manda no mundo? Bom, quem manda no mundo é uma elite. E assim, no nosso, assim, não é o Ortega y Gasset levantar essa pergunta, perfeito. Nós respondendo, é uma elite global, metacapitalista, né? Capitalismo para si, socialismo para os outros. Então, como o Luciano bem colocou, talvez o Ortega se olhando para isso, ele mudasse de ideia. Mas uma coisa que me ocorreu aqui, e aí eu teria que investigar, né? Eu não posso bater o martelo com relação ao que eu vou falar aqui. É claro que a gente está pensando nas consequências para as relações internacionais e para a geopolítica, né, dessa pergunta, dessa colocação do Ortega y Gasset, muito bem contextualizada pelo Silvio, né, que depois da Primeira Guerra estava todo mundo pensando dessa mesma coisa, né, o conter os estados nacionais e tudo mais. Mas eu me lembrei aqui de um livro chamado A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, do Husserl, né, do Edmund Husserl. Eu estava aqui checando as datas. O livro ele é posterior ao Rebelião das Massas, né? Mas, como o Silvio também pontuou, o Ortega Gasset estava bem por dentro desse universo neocantiano, da fenomenologia e tal, que é o universo do Husserl. Nesse livro, A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, Husserl, e ali, com certeza, não tem nenhuma consequência política nessa obra, né? O Husserl, essa é uma das características do Husserl, né? Não tem essas reflexões políticas, não estão na obra dele. Nessa obra, ele fala justamente que a crise da humanidade europeia se dá justamente quando a Europa não é mais o que o Ortega y Gasset está dizendo, né? Olha, a liderança civilizacional, né? Então, mas veja, por que eu tô fazendo essa contextualização toda? A gente está pensando no aspecto das relações internacionais e da geopolítica, que parece que é claro que tá no pacote do que o Ortega y Gasset está falando, mas talvez também tenha algum elemento disso que o Husserl está falando nesse livro, é uma liderança civilizacional, né? É uma liderança cultural, e não exatamente no Husserl, com certeza, e talvez no Ortega y Gasset não apenas uma coisa assim liberal e imagine, né? Claro que estou aqui chutando o pau da barraca, mas assim, todo mundo de mão dada e aí essa é a solução. Talvez também o que falta, né, para o Ortega y Gasset seria essa vanguarda europeia como civilização. Isso deixou de existir. Isso é um problema e isso precisa retornar. E para ser essa vanguarda civilizacional, não precisa necessariamente a vanguarda geopolítica ou ser a quem dita qual é a ordem mundial. Né? Não sei, tentei dar uma... Veja, eu não posso bater o martelo, mas essas referências todas vieram à minha cabeça. O texto do Husserl é de 1935 e o Rebelião das Massas começa a ser escrito, né, como um compilado artigos para jornais, como o Silvio também disse, em 1926. Então teria 9 anos de distância. Mas, não sei, de repente tem um diálogo possível aí, e nesse sentido dá para para salvar um pouquinho o Ortega y Gasset. Mas eu assino embaixo, subscrevo o que foi colocado. Só queria fazer esse parênteses aí. Acho assim, né, para advogar aí pro Ortega, né? Defesa, o que me parece é que ele fala mais em termos de autoridade moral que de constituição de Estado mesmo, uma espécie de burocracia europeia. O problema dele, assim, é aquela questão que ele coloca da elite, né? Elite no sentido espiritual, né, de nobreza. Então, assim, os brahmanes. Se a gente lembrar lá da teoria das castas do Olavo, né? A casta sacerdotal, que ela não tem o poder político, né?
ela tem autoridade espiritual, ou seja, ela informa e orienta as ações do mundo. Aquilo que as pessoas, que as comunidades almejam, aquilo que elas criam como valor, aquilo que as sociedades constroem, né, as comunidades. E então isso assim, isso é o que a casta sacerdotal traça, assim, os horizontes da comunidade, julga suas conquistas, né, as suas construções. Então, às vezes me parece que era isso, assim, como a Europa fundou as revoluções fascistas, né, no entreguerras, ele falou assim, é preciso recuperar essa autoridade, vamos dizer assim, moral e espiritual da Europa para assim, realinhar os objetivos, né, os fins das nações. Porque se deixar só pelo Estado-nação como estava antes, vai virar a guerra de todo mundo contra todo mundo e estados autoritários. O Bento XVI propôs algo mais ou menos assim, né? Ele chegou a falar de coisas assim, que a Europa precisava mesmo encontrar uma espécie de autoridade global que orientasse as nações. E muita gente leu isso aí achando que ele estava querendo dizer que a igreja precisava mandar no mundo. A autoridade espiritual, ela se exerce por meio da influência, né? Por meio do mando. E eu acho que então, perfeito, eu acho que isso casa bem com o que o Husserl diz nessa obra que eu citei, porque ele fala justamente de uma crise do espírito. Quando ele fala de crise da humanidade europeia, é o Geistwissenschaft mesmo, é o espírito europeu, o espírito humano. Acho que é bem por aí. Enfim. Exatamente. E aí o projeto deu tudo errado, porque o que você tem na comunidade europeia assim, é a imposição pela força, sobretudo por sanções econômicas. Leram pela política o que era pelo espírito, né? Exatamente. Então, assim, que é a descrição que ele faz do fascismo, né? No final das contas, do Ortega. E tem um outro elemento aí. Eu tava imaginando, quando eu tava lendo essa parte, eu fiquei um tempo assim nela. O Ortega, ele viveu numa época antes da guerra também, não é? E quantas nações europeias naquela época, antes da Primeira Guerra, eram monarquias? Eram monarquias. Não é? Dezenas eram monarquias. Depois da Primeira, muitas sumiram, sabe? De repente o mundo virou de tal forma, né? A Rússia deixou de ser. Tinha o Império Austro-Húngaro ali. Já era. Né? Romênia, gente. Romênia na monarquia. Né? E entre outras nações, né? Então talvez ele, olhando como o mundo tá naquele momento, que deu um 360 graus, de repente, aquelas monarquias, né, tentando seguir ou um modelo americano de democracia, ou indo para uma espécie de... Indo não, né? Realmente aconteceu a revolução lá na Rússia ou no fascismo. Eu acho que deve ter pensado, cara, se a gente continuar nessa, vai ser pior do que antes. Não é? Vai ser uma bomba relógio, né? Tá todo mundo pronto para partir pro pau. E foi o que aconteceu, né? Depois de uns 12 anos, né? Depois de uns 14 anos, se eu não me engano, né? Ah, outra coisa também, hein? É isso que vocês estavam falando que hoje a União Europeia é aquela força... A própria Espanha era uma monarquia. Sim! É que eu não lembro exatamente, em 1900, na Primeira Guerra ela deixou de ser monarquia, da Espanha eu não lembro. Não, ela continuava sendo uma monarquia. Era o rei Afonso XIII, durante toda a Primeira Guerra. Aí depois, dado o golpe, vem a Primeira República Espanhola. Depois é uma restauração, né? Você imagina. E aí você tem essa questão da União Europeia, né? Que o Nigel Farage sempre bate em cima, né? Que para ele é a Terceira Guerra Mundial, é a Alemanha tentando conquistar todo mundo através da força monetária e política. Esse cara é sensacional. Quer dizer, é a Segunda República, né, na verdade, porque já tinha tido um golpe na monarquia espanhola no século XIX, né? 170, por ali, mas foi um pouco, acho que 1 ou 2 anos. Mas de 30 a 39, durante todos os anos 30, né? A Espanha viveu sobre a Segunda República.
E aí vem o regime do Franco, que dura até 75. Mas o Ortega nasceu numa Espanha monarquista. Bom, acho que havia, né, exatamente esse outro temor, que era o comunismo. Então, para ele, até essa questão supranacional seria aí uma forma de resistência, porque ele observava, olha, o próprio contexto que a gente está vivendo, sem mando e dominado por esse homem-massa, o comunismo, que tem um projeto centralizador, que é uma grande empresa humana, vamos dizer assim, poderia satisfazer os desejos naquele momento para esses europeus. Então, ele está também, né, trazendo essa questão do próprio comunismo e tudo mais. E aí, a gente vai para o prólogo aos ingleses, certo? É o último tema desse podcast. Nessa edição, ele traz esse prólogo escrito especialmente para os ingleses, onde ele vai mostrar toda a sua admiração pela Inglaterra e a sua contribuição para a sociedade, porém lamentando o erro histórico que levou a Inglaterra a deixar sua posição de mando nesse período entre guerras através do pacifismo. Então, de todas as causas que geraram as presentes desgraças do mundo, a que talvez poderia concretizar-se mais é o desarmamento da Inglaterra. Em geral, o autor argumenta que os erros dos pacifistas têm sido aí subestimar aí o inimigo. Esta subestima lhes inspirou um diagnóstico falso. O pacifista vê, então, na guerra um dano, um crime, um vício, mas esquece que, antes disso e acima disso, a guerra é um enorme esforço que os homens fazem para resolver certos conflitos, de acordo com o HC. Então, pessoal, o que dizer aí sobre essa questão pacifista e da própria guerra, tendo em vista que no momento presente ainda vivemos esses mesmos debates, inclusive em torno do armamento? A mim parece que o que o Ortega está fazendo, e ele praticamente faz uma acusação mesmo, assim, né? É a Inglaterra que, graças a essa posição prudente, sofisticada, Inglaterra no entre guerras, isso permitiu a ascensão do nazismo, né? Que levou a Europa toda para o inferno. Exatamente. Porque a gente pode esquecer que o Chamberlain era aquele sujeito que queria fazer, não, vamos conversar com esse Adolf Hitler. Precisamos para as vias de fato, né? Tipo, bom, você quer ser pacifista com o seu vizinho querendo te matar, é meio difícil, né? Sim. Eu acho o seguinte, até essa questão do comunismo, né, que ele fala, o comunismo é um regime internacionalista que daria para fazer essa espécie de união também, né? Não deixa de ser, né? Isso a própria mesmo. União Soviética foi isso, e hoje nós também temos um regime internacionalista, se não for comunista, pelo menos marxista, não é? Às vezes não de nações, mas de instituições, né? É só você ver, por exemplo, como a elite universitária, eles estão basicamente propagando as mesmas ideias, assim, de uma maneira impressionante, não é orgânica, muitas vezes sem ter, vamos dizer assim, um órgão central, internacional, sabe? No sentido, assim, da União Soviética, mas aí você tem isso. Agora, isso daí, eu acho um pouco complicado, não é? Porque eu assim, não tenho muita opinião sobre isso, pra ser sincero, porque eu vejo que tem autores que criticam, né, essa posição. O próprio Yoram Razoni, né, que a Vidia lançou também, né, A Virtude do Nacionalismo, ele odeia qualquer tipo de imperialismo, não é? No sentido de você ir no vizinho do outro e querer editar as suas regras e suas leis, não é? Por exemplo, segundo o próprio Yoram, como a Inglaterra fazia, né? Uma época da sua existência, né? Depois, com o tempo, enfim, por vários motivos, acabou não tendo tanta influência e tanto poder assim. Mas eu acho assim uma questão complicada nesse aspecto, né? Mas agora, com certeza, a questão do pacifismo, isso é ponto comum, né? Tem até o padre Paulo Ricardo fala, né? Ele fala assim, olha, nós cristãos somos pacíficos, mas nós não somos pacifistas, não é? Aquela coisa, a paz acima de tudo, né? A Margaret Thatcher, ela tem uma frase muito legal naquele vídeo da Heritage Foundation, né? Que ela fala que
Meu, tava com a frase aqui no cérebro. Sumiu. Mas ela fala que... Ah, lembrei. Ela fala que a paz humana, não é? Ela é mantida à força. Essa é uma frase muito interessante. Não é? Porque para nós termos esse, vamos dizer assim, um momento que não tenha guerras, né? As nações, elas têm que ter um medo uma das outras. Olha, se eu tentar atacar aquele cara ali, eu acho que eu vou ser muito prejudicado também, né? Então é melhor ficar na minha, vamos ficar na dele e tal. Porque normalmente quando você é uma nação mais fraca, quando você não tem poderio bélico suficiente, às vezes não somente bélico, mas moral ou econômico, normalmente você perde. E é isso que acontece na maioria das vezes, né? E se a gente for no pacifismo, ainda mais na vida pessoal, o Brasil é um exemplo claro, né? O bandido, ele tem tanta ousadia, por quê? Porque você é um pacifista forçado. Porque você queira, né? Você não tem opção, você vai fazer o quê? Ele vai vir com uma arma, você vai cair no soco? Dá pra tentar, mas aí até aí ele já fez algumas coisas com você, né? Não tem Sim, sim. muita coisa, né? Nessa questão do pacifismo, eu acho que ponto bem. Agora, na questão do internacionalismo, eu mesmo não tenho muita opinião sobre isso, porque ainda eu vejo vários autores discutindo essa questão aí. Eu acho ela um pouco complicada, né? No meu ponto de vista. Assim, eu ainda não tenho uma opinião definida. Apesar de o Ortega falar muito dessa união, dessa ideia como é que é? Essa unidade, né? Eu também não sei. Não sei. O que o André acha? Eu acho que se vis pacem para bellum, né? Se que você quer paz, prepare-se para a guerra. Os latinos já tinham cantado essa bola aí, como o Silvio pontuou, e o Luciano falou que é um lugar comum já, né? Acho que essa crítica ela é totalmente pertinente. Ali o Ortega só está contextualizando para a Europa ali, Europa dele, né? Do pós-Primeira Guerra. E você ficar com muito. E eu sempre falo, isso é uma espécie de dilema Tostines, né? Não é nada genial, isso é óbvio, e até já foi pontuado, né? Eu acho que pacifismo é ótimo, pacifismo é muito legal. Desde que todo mundo esteja disposto a praticar. Pacifismo, você ser pacifista e seu vizinho não ser, aí não adianta nada. Aí você cai lá no negócio do Churchill que é falar, você não dialoga com um crocodilo quando ele tá pronto para te dar o bote, né? E Sim. se ele vai te dar o bote, então você tem que responder na mesma moeda. Eu acho que é basicamente isso. Não vejo muito como fugir disso a esse respeito. Bom, pessoal, então a gente termina, né? Acho que os pontos centrais a gente discutiu. Vou falar um pouquinho sobre a relevância da obra. E a seguir aí a gente fala um pouquinho também das indicações que vocês têm de livros. Não se pode encontrar uma página em A Rebelião das Massas que não tenha atualidade. Mais ainda, que não tenha futuro e que não seja antecipadora. A crise das normas, a crença de que já não há mandamentos de nenhuma classe, de que haja só direitos sem nenhuma obrigação. Tudo isso está registrado com uma singular precisão desde 1930, mostrado como uma suplantação da realidade que ameaça anular uma época esplêndida. Para o público brasileiro, o ensaio de Ortega y Gasset, acidentalmente político, mas essencialmente filosófico, talvez tenha mais a dizer hoje do que em qualquer outro período da história nacional. Tirando algumas citações históricas, é difícil afirmar que não foi escrito no momento presente. Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso debate acerca da obra A Rebelião das Massas. Agradeço a presença do Silvio, do Oliver e do André. Foi um prazer escutá-los e tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito com o nosso podcast de hoje. Gostaria, né, se vocês tivessem ali indicações de livros, falar aqui para a gente e qualquer propaganda, qualquer palavrinha aí a mais que vocês queiram dar. Olha, eu queria agradecer essa nova união aí. Muito bom, gostei.
O livro que eu tenho para recomendar, quando eu tava lendo Ortega y Gasset, eu lembrei um pouco de um outro autor chamado Isaiah Berlin, ou Berlim. Sempre quando eu pergunto, uns falam Berlin, outros falam Berlim. Enfim, né? É um autor também que eu estudei muito, né? Ele nasceu ali próximo da Rússia, né? E ele acabou indo para a Inglaterra, né? Por causa, enfim, ele era judeu e toda aquela perseguição que tinha no comunismo. E ele inaugurou, ou pelo menos ele foi o mais famoso catedrático na cadeira de História das Ideias, se eu não me engano, na Universidade de Oxford. E o que acontece? O livro As Raízes do Comunismo, não. As Raízes do Romantismo, ele é um livro muito interessante, porque ele vai tentar traçar quais são as raízes do romantismo, começando ali, vamos dizer assim, do princípio, nem da civilização, mas do mundo, por assim dizer, né? Os textos religiosos, ele vai passar por todas as eras, né? Isso falando da Europa também, claro. Vai estar ali na Idade Média, Iluminismo, até chegar no Romantismo. E também depois do Romantismo, ele vai tentar explicar quais são as consequências do Romantismo, pelo menos até ali a época que ele vivia, 1970, 1980. E eu acho que ele tem algumas semelhanças com Ortega y Gasset, tanto no estilo de escrita, é perceptível, não é? Ele não tenta... Aqui no Ortega y Gasset, assim, você sabe que é um livro de filosofia. Só que se você não ficar muito atento, é difícil você encontrar um sistema filosófico, porque são textos soltos, assim, você tem que juntar várias obras para tentar, então é isso. E o Isaiah Berlin também ele tinha essa característica, né? Ele basicamente não escreveu nenhum livro. Tudo que tem dele hoje são aulas que, enfim, os editores conseguiram. Não, se não me engano, ele tem um livro sobre Marx que ele fez sobre encomenda. Muito bom, por sinal. Então, acho que, como Ortega y Gasset também, nesse livro, ele tenta fazer essa coisa que o Olavo fala, né, de você tentar achar a raiz das suas ideias, o Isaiah Berlin, ele também faz a mesma coisa, só que a partir de um outro ângulo, não é? Partindo da visão do romantismo e quais foram os efeitos do romantismo para a Europa. Né? Aí você vai ver consequências do nazismo, fascismo, comunismo, etc. Né? Também vai ter. Esse é o livro que eu quero recomendar, As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Outra coisa também, não falar do nosso parceiro, que ele não está aqui presente, que é o Romanini, né? Ele que faz as capas do nosso podcast. Ele tem a loja Wake Up Imperium, lá uma loja de roupas, né? Então, tudo que tem de moda na direita, ele já tá fazendo, camiseta. Aí, o Bolsonaro falou aquela frase lá, qual que era? Povo armado jamais será escravizado. Ele já tinha uma camiseta. Já estava estampada, já. Estampada, com estilo. Na verdade, eu acho que o Bolsonaro leu essa frase numa camiseta do Romanini. Depois repetiu. Então, o link estará aí na descrição, para quem tiver interesse, certo? Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. André? Stephanie, Silvio, obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui com vocês. O Luciano aí, que teve com a gente aqui agora também. Então, primeiros merchans, né? Fiquem atentos aí com a promoção do meu curso, né? Do curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Aí uma promoção especial para os ouvintes aqui do Estante Brasil Sem Medo. E acompanhe a gente lá no podcast Oliver Talk também, siga a gente nas redes sociais, enfim, a gente está sempre interagindo e com bastante novidade interessante para todos. E o livro que eu queria recomendar é bem arroz com feijão a recomendação, né? No sentido de que tá bem explícito, é um livro que tá bem na cara. É sempre bom ir por esse caminho, porque os ouvintes de podcasts, em geral, normalmente é o pessoal que está começando, né? É o pessoal que está engatinhando agora nessa coisa de estudos e aprendizado. Então, eu queria deixar a minha recomendação, e é um livro que está na livraria do Brasil Sem Medo também, com certeza, porque tem a edição da VID, que é o Vida Intelectual,
do Sertiantes, né? É um livro aí altamente recomendado pelo Olavo, pelo próprio Luciano também, enfim, e assim, muita gente conhece esse livro, mas eu reforço aqui, né? Quem tá querendo pôr ordem aí na vida dos estudos, A Vida Intelectual do Sertiantes é o livro para você. Então aproveita aí, que tenho certeza que não apenas está disponível, mas tem preço bom aí na livraria do Brasil Sem Medo. É isso, agradeço você, ao Silvio, é um prazer, espero voltar. Com certeza. Silvio. Queria agradecer ao André e o Luciano. Ao Luciano, que foi ele que deu a ideia de juntar, né? De juntar as 4 para fazer o livro. Foi uma ideia sensacional. Uhum. Melhor crossover. O pessoal aí que tá ouvindo, dê um jeito de comentar pra gente, seja lá no Brasil Sem Medo, no Twitter, no Twitter do Luciano, do André, no Instagram, enfim. O que achou, se tem sugestões aí pra coisa ficar pior, para melhorar. E eu queria agradecer a presença dos dois. Nós vamos ainda discutir qual será o próximo livro, mas acho que é A Beleza Salvará o Mundo, né? Se eu não me engano. Vamos discutir ainda. E o próprio livro do Sertianges, né? É um livro bom, acho, para fazer junto. Cara, recomendar livros assim que tem a ver com Ortega, eu não consigo fugir do clichêzão de recomendar os outros livros do Ortega. Na livraria do Brasil Sem Medo, tem vários livros, porque a VID está promovendo a publicação, né? Tentar e publicar, sobretudo as principais obras do Ortega, se a gente não conseguir publicar tudo. Mas para quem gostou desse assunto, já leu A Rebelião das Massas, eu recomendo O Homem e as Gentes, que está lá. Mas qualquer livro do Ortega sempre é muito bom, mas esse especificamente, que é uma espécie assim, de continuidade desse Rebelião das Massas. Mas é já um livro da maturidade, né, do Ortega. O livro que eu recomendo, esse ensaio que eu comentei aqui do Otto Maria Carpo, que está no primeiro volume dos ensaios reunidos pela Top Books. Mas também tem online lá no site do Olavo, que chama Ideia de Universidade e as Classes Médias. Show, Silvio. Lembramos, então, que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na livraria BSM. Agradeço a todos que nos acompanham e até a próxima semana. Um abraço, pessoal.